Bom dia. Tá tudo certinho. Pessoal, provavelmente que já estão aqui, né, no nosso Helpcast, são os novos franqueados, então, faço de vocês boas-vindas, né, em relação à família da Dona Help, que vocês sejam muito felizes na jornada da Dona Help. Estamos aqui sempre apoiando os nossos franqueados, né, a consultoria e o suporte. E hoje, uma das coisas que os nossos franqueados têm, né, quinzenalmente, é o Helpcast. É um projeto, né, um projeto que nós temos para que nós possamos ajudar os nossos franqueados quinzenalmente com alguns tópicos que os franqueados podem vir ou estão debatendo, né, em relação a sistema financeiro, sei lá, a produtos, enfim, a serviços. Então, a gente pega um tema, um tópico que os franqueados possam vir ou estão tendo em relação a alguns temas, né? E daí a gente destrincha no Helpcast. A gente faz um Helpcast para falar com um especialista, né? O especialista explica, o especialista destrincha, né? Deixa tudo bem ajeitadinho para que os franqueados possam ter as respostas, sanem a resposta. Então, pessoal, bom dia, né? Eu vi que o senhor Michael entrou, o senhor Michael da Unidade Americana, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Bom dia para o pessoal de Eusébio, os novos franqueados. Estou vendo que já está aqui com a gente. Então, daqui a 3 minutinhos, no máximo, vamos começar oficialmente, né, o Helpcast, tá bom, pessoal? Então, só espera mais 3 minutinhos que daqui a pouco a gente começa. Ok.
Então, bom dia novamente, né? Já passou os 3 minutinhos. Bom dia aos novos franqueados, né? Sejam muito, muito, muito bem-vindos, todos vocês. Como eu expliquei anteriormente, né? O Helpcast é um projeto da Dona Help para que nós possamos, né? A franqueadora, juntamente com alguns especialistas dentro da franqueadora, possa destrinchar temas, né? Bem melhor, né? No momento que a gente tem. E esse momento é o momento do Helpcast. Tá certo? Hoje nós vamos contar com o nosso especialista, o nosso consultor, né, da expansão, o Jonas Alves, que anteriormente já foi o nosso coordenador aqui. Alguns franqueados antigos devem já conhecer o Jonas, né? Então, ele era o nosso coordenador, né, aqui da consultoria e suporte da Dona Help a Cuidar, e hoje ele está na expansão como consultor. Então, ele é um especialista no sistema Web Help e vai fazer algumas explicações muito boas, né, pertinentes a este assunto. Então, sejam todos bem-vindos. Os conhecimentos que vocês adquirirem no dia de hoje, que vocês possam colocar em prática, né, escutem, anotem, né, façam coisas que vocês possam lembrar, né, no futuro. E, Jonas, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por ter aceitado o convite e espero que vocês possam aproveitar o tempinho de hoje. Tá bom, pessoal? Um bom dia e aproveitem aí. Olá, pessoal, bom dia. Espero que todo mundo esteja bem. Sempre um prazer falar com vocês aqui, né? Nossos franqueados. Alguns já me conhecem, né? Quando entraram, eu ainda estava no time de suporte e consultoria. Agora estou aqui no comercial, né? No nosso time de expansão. Mas sempre muito bom rever alguns, conhecer novos. E é isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte do sistema, né? Nosso sistema Web Help, tá? Foi disponibilizado para vocês uns forms, né? Para vocês colocarem as dúvidas que vocês têm, as dificuldades, tá? E aí, em cima do forms, eu separei, devido ao nosso tempo, né? Eu separei 3 tópicos, né? 3 temas ali para a gente ir falando em cima deles, tá? O primeiro é a parte do contrato cliente, o outro a parte do contrato helper e o outro a parte da agenda do helper, tá bom? Então, a gente hoje vai falar sobre esses 3 temas, certo? Caso vocês queiram, como vocês sabem, né, esse momento fica gravado, então vai ficar disponível para vocês. Eu acredito que até a próxima semana, né, as meninas já vão colocar lá no sistema para vocês assistirem novamente. Então, caso tenha alguma dúvida, né, vocês podem ficar à vontade para perguntar, mas para quem está na correria, no dia a dia ali, não está conseguindo parar agora, pode ficar tranquilo que toda essa videochamada vai ficar gravada e, posteriormente, vocês podem ter acesso e ir fazendo os respectivos testes, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela. Como eu vou estar compartilhando a tela, pessoal, mesmo que vocês levantem a mão, eu não vou conseguir ver, porque eu vou estar na tela lá do sistema. Mas aí vocês podem me interromper, não tem problema nenhum. E vir com uma pergunta que você tem, tá bom? Mas no final, eu sempre abro um momento para a gente conversar sobre as dúvidas que vocês possam ter, certo? Então, todos vocês receberam, né, o acesso ao Web Help. Então, aqui, como vocês já sabem, a tela inicial, né, nossa tela inicial, onde tem algumas informações vinculadas às nossas mídias sociais, as últimas notícias, as últimas coisas que foram inseridas no Help School, tá bom? Mas aí, como eu falei, com base nos forms que vocês tiveram, a gente vai falar um pouquinho, inicialmente, dessa parte aqui, ó, cliente/prospect. Então, gestão da unidades, cliente/prospect. Aqui, inicialmente, né, o intuito desse menu aqui é fazer com que a gente cadastre ou visualize os clientes cadastrados. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma série de clientes cadastrados, mas caso eu queira cadastrar um novo, vou clicar aqui em novo cadastro. Tá? Então, aqui eu vou ter a opção de colocar, né, o status de funil, que é o nosso CRM, né? Se esse cliente está aguardando atendimento, se ele está em negociação avançada, aguardando retorno, se ele foi um ganho ou se ele foi uma perda.
Ou seja, cada um desses daqui, ele já é autoexplicativo, né? Mas, em resumo, aguardando atendimento é aquela pessoa que a gente está ali na fila, né, para ser atendido. Negociação, eu já estou falando com ele, já estou negociando os dias, os valores. Negociação avançada, os últimos ajustes, só para fechar mesmo. Aguardando retorno, né? Você, por exemplo, você fez uma proposta para ele, está aguardando ele confirmar. Ganho é se deu certo, funcionou. Ou perda é se, infelizmente, esse cliente fez, não vou poder hoje, não vou querer, ou coisa desse tipo, e terminou saindo. Tá? Então, aqui tem campos onde ele já fala, né, o que é que ele precisa. Então, por exemplo, aqui eu tenho nome, ou razão social. Se esse cliente, por exemplo, for uma pessoa jurídica, e eu mudo aqui, ó, e aí eu coloco a razão social, e aqui eu coloco CNPJ. Se for uma pessoa física, né, um cidadão comum, eu coloco o nome dele, coloco o CPF aqui, coloco algumas datas, né, para a gente ir preenchendo aqui alguns dados que a gente precisa, né, que a gente precisa ter desse cliente, tá? Então, pode ver que boa parte dos campos não são obrigatórios. Atualmente, o que é que a gente tem de obrigatório? O nome, o CPF, que a gente até pediu recentemente que fosse tirada essa obrigação, porque tem clientes que ficam um pé atrás, né, de pedir o CPF, mas aí a gente tirou essa obrigação aqui. O celular, que é o que a gente precisa ter esse contato, e o e-mail. Por quê? Porque esses campos são totalmente necessários para que venha a ser gerado o contrato desse cliente. Eu não consigo gerar um contrato se eu não tiver esses principais campos preenchidos. Por quê? O contrato ele vai servir como um documento ali, né? Que tem um peso, né? Tem uma valia. Então, tudo que for feito ou tudo que não for feito vai ser com base no contrato ali assinado por ambos os lados. Então, esses campos aqui, basicamente, eles são para ser preenchidos, né? Mas tem os campos obrigatórios. E aí, basicamente, a gente vai pegar o nome, o endereço, o telefone, o e-mail. Aqui é uma pesquisa rápida que a gente faz, até para vocês terem uma noção de como é que esse cliente chegou até você, né? Então, como é que você conheceu a unidade? No Facebook, indicação, outros. Vamos supor que ele diga que foi no Facebook. Então, estou fazendo tráfego pago e ele veio pelo Facebook, né? O Instagram. Então, está funcionando, porque chegou ali e veio um cliente. Vamos supor que foi no Google. Então o Google, meu negócio está rodando, está dando certo. Foi indicação. Massa, porque o boca a boca está funcionando. Você prestou serviço a alguém gostou e já indicou para outra pessoa. E se for outros, não, eu caí aqui de paraquedas, foi aleatório. Então, você coloca aqui, caiu de paraquedas, né? Brincadeira, gente. Vocês vão colocar o modo ali que ele chegou até você, né? Então, isso aqui, gente, algo que é simples, mas é muito bom. Por quê? O intuito é que vocês comecem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 clientes. Quanto mais informações vocês tiverem, vocês vão ver, poxa, no mês de fevereiro, de 50 clientes, 30 vieram pelo Facebook ou pelo Instagram. Nossa, então o tráfego pago está funcionando. Então, é algo que eu posso continuar investindo porque está dando certo. Então, aqui ele vai trazer esse parâmetro para vocês. Tá bom? Então, aqui segue, né, o preenchimento dos dados. E aqui, caso você queira colocar algum comentário. A boa parte, né, das nossas unidades, das nossos franqueados, é gerenciado por mais de uma pessoa. Né? Então, por exemplo, vou usar aqui o exemplo da unidade americana. Né? Então, o Michael está lá à frente. Mas vamos supor que o Michael esteja ocupado com outra demanda e a sua esposa que vai assumir ali nesse momento. Então, ela vai olhar aqui que tem um comentário sobre esse cliente. Um exemplo, cliente é um pouco mais crítico, cliente de alto padrão, tem que ser o helper tal para ir para esse cliente, por exemplo. Então, independente da pessoa que estiver vendo, ele vai ver que para o cliente fulano, o ideal é que vá o helper tal, porque esse cliente é um pouco mais exigente. Então, são observações que você não precisa estar ligando para o seu sócio ou para alguém para saber, não. Informações que a gente pode colocar aqui, certo? Por mais que tenha aqui a opção criar um contrato, aqui esse botão, ele não vai criar de imediato, tá? O ideal é, depois que a gente preencher isso aqui tudinho, vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu posso editar, eu posso colocar um boletim de ocorrência. O que é esse boletim de ocorrência? Alguma ocorrência referente a esse contrato. E aqui vai estar o status dele. Esse cliente aqui, por exemplo, está ativo. Se eu ficar aqui por cliente inativos,
vai aparecer todos os meus clientes que estão inativos. Vocês podem ver, tem vários clientes teste, né? Tem até a Gerlane aqui, ó. Gerlane está inativa. Vamos ficar ativa, viu, Gerlane? Contratar aí a dona Help. Então, aqui, ó, tem Bahia também do suporte, né? Que está ativa, muito bem. Tem até eu aqui no meio. Então, isso aqui, gente, eu aconselho até que vocês façam, que são testes, tá? Eu vou criando testes, vou analisando, vou vendo se está tudo funcionando, se não tiver, né? E avisando, ó, pessoal, está funcionando aqui, certo? O ideal é que, de fato, vocês estão fazendo esses testes, não implica em nada que tá, não prejudica nada. Aqui em cima tem os filtros, como eu mostrei para vocês, né? Então, tem os prospects, certo? Tem os clientes ativos e tem os clientes inativos, tá? Os prospects, como eu falei, são aqueles possíveis clientes, né? É quem a gente está iniciando, é o que a gente chama de lead, né? No mercado, a gente conhece como lead, tá? Então, aqui vamos supor que eu fiquei o ativo. Então, eu posso pesquisar pelo nome do cliente, por isso que é importante, né? A gente preencher o nome, pelo celular ou pela data. Eu cadastrei um cliente sexta-feira passada, rapaz. Sexta-feira passada foi qual dia? Foi tal dia. Então, eu vou jogar aqui para ver quem é. E se eu clicar, jogar aqui uma data e filtrar, vai aparecer para mim, ok? Então, inicialmente, essa parte é bem simples, é só fazer o cadastro aqui do meu possível cliente. Depois que eu faço esse cadastro aqui, né, cadastrei esse cliente e tudo mais, eu vou vir aqui nessa parte com o nome contratos, tá? Gestão de unidades, contratos. Aqui em contratos, como vocês podem ver, eu tenho 2 contratos aqui que eu criei, apenas para a gente como um teste aqui mesmo, tá? Nessa parte aqui do contrato, o que é que serve, né? É para a gente ver, de fato, o contrato já finalizado. Então, eu vou ter o número de contrato, eu vou ter a data que esse contrato foi feito, eu vou ter o cliente e vou ter o valor total desse contrato, certo? Então, no meu exemplo aqui, eu coloquei um valor de 5.000, certo? Mas aí vai, como esse outro aqui embaixo, 450. Então, aqui vai ser basicamente para isso. Aqui, ó, a gente vai ter algumas informações que são muito importantes. Então, eu vou aqui, clicar em novo contrato. Quando eu clico em novo contrato, ele já vai pegar se é um status está ativo ou inativo, não, obviamente ativo. A data, eu posso selecionar a data, ó, ela me dá um campo opcional, não necessariamente precisa ser no dia que eu estou fazendo, pode jogar para sábado, vamos supor, tá? O cliente, então, nessa parte aqui do cliente, lembra que eu lá tem um campo nome, é justamente para você colocar o nome do cliente, e aqui o sistema automaticamente já vai fazer essa ligação, né? Vai fazer essa conexão aqui. Então, o cliente, todos os clientes que eu tenho, lembra que eu falei que eu tinha Bia? Eu falei, Bia está aqui. Pronto, está aqui o nome de Beatriz. O helper, a gente vai chegar lá, mas a gente vai cadastrar o helper, tá? E aí eu vou selecionar o helper que eu vou colocar para essa atividade. O orçamento é algo que eu vou falar daqui a pouquinho. Todo contrato precisa ser vinculado a um orçamento. O pagamento, tá? Então, tem todos os tipos aqui, ó, boleto, cartão, até cheque tem, né? Dinheiro, transferência, Pix. O tipo de serviço, então, limpeza, pós-obra, pós-mudança, pré-mudança, pós-festa, enfim, o tipo de serviço que eu vou querer fazer. A data início e a data fim, ou seja, esse serviço vai ser realizado em qual período? Vai ser só hoje? Então, pode só dar de hoje. Esse período vai ser de uma semana, então eu coloco de hoje até uma semana para frente. E aqui eu posso descrever, por exemplo, período aqui eu vou colocar limpeza de 8 horas, por exemplo. Limpeza, 8 horas, certo? E aqui eu vou colocar o valor que foi, tá? Esse tempo aqui de garantia é caso vocês queiram fornecer, tá? Isso aqui não vai para o cliente. Isso aqui é nosso interno, é caso vocês queiram fornecer algum tipo de garantia desse serviço. Tipo, caso você não tenha, caso o cheirinho da Dona Help saia em um dia, então bota aqui no período de um dia. Eu vou lá refazer a limpeza, coisa desse tipo. Inicialmente a gente orienta que não faça, tá? Mas aí, como eu disse, vai muito da gestão de cada unidade. Mas aí tem a opção, caso você queira. Se você deixar em branco, o sistema não vai buscar essa informação. Ele vai deixar limpo lá, o cliente não vai ver. Tá bom? Depois que você faz isso, preencheu tudo isso aqui, salvou, aí vai vir para cá. Então, eu salvei lá o contrato de Beatriz, da cliente Beatriz, e está tudo aqui ok. Se eu clicar em visualizar, vai aparecer para mim todas as informações que eu preenchi, certo?
Aqui, todo contrato ele tem que ser gerenciado pela aba financeiro. Então, eu venho aqui em financeiro, coloco aqui o período, tá? Esse período, gente, é mais uma mensuração, mensal ou semanal. O que é isso? É o período para eu mensurar referente a esse contrato, tá? Então, vamos supor que seja um contrato mensal. O valor vai ser pago integral ou vai ser parcelado? Vai ser integral. Então, eu coloco aqui. E sempre eu gero, por exemplo, eu vou tirar aqui, então eu vou colocar aqui, mensal e o valor integral. Mesmo que seja pago à vista, por exemplo, ou no Pix, ou no cartão de uma vez, eu sempre tenho que colocar o número de parcelas. Então, se ele pagou à vista, foi uma parcela. Ele pagou a primeira e já quitou. E eu sempre tenho que clicar aqui, ó, gerar parcelas. O contrato só vai ser gerado quando isso aqui estiver preenchido também. Então, tem que ficar assim, ó, vencimento, o valor e a descrição. Se eu colocar aqui 2 parcelas, aqui vai aparecer parcela 1 de 2, certo? E aqui não vai para o cliente, essa parte do lado direito, vai apenas para a gente, para vocês, para que eles terem a noção, né, do quanto custou. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar a data referente ao contrato, a descrição, então, por exemplo, helper, vamos supor. E aqui eu vou colocar o valor e vou marcar aqui. Essas questões aqui é para que você tenha a noção de 450 foi essa limpeza. Vamos supor que daqui R$ 200 fez o helper. Então, o sistema vai pegar e salvar essa informação para você saber que a prestação do contrato final 12/2025 foi no valor de 450, desses 450 ficou R$ 200 por helper, por exemplo, tá? Então, aqui eu posso colocar a data, né? E a gente colocou ali e o valor de R$ 200. Quando eu clico aqui em inserir, ele já vai me trazer essa informação, ó, R$ 200, certo? Então, automaticamente ele vai me dar um total de receitas, 450, total de despesa, 200, resultado operacional, 250, ou seja, dessa limpeza aqui de 450, eu fiquei com resultado operacional de 450, perdão, fiquei com resultado operacional de R$ 250, tá? Então, é para trazer essa facilidade aqui para vocês. Jonas, essa informação do lado direito vai para o recorde, vai para o cliente? Não vai, tá? Como eu disse, aqui é mais para uma gestão interna. Jonas, certo? Tudo bem, gente? Oi. Bom dia. Essa parte, dia. lembra que quando a gente colocava essa informação, no meu saiu no contrato, você lembra disso? Foi resolvido? Lembro sim. Mas de medo de sair no contrato, eu não usei mais. Não, foi sim, tá? A gente pediu essa alteração. Se for gerado o contrato e ainda tiver essa informação, pode reportar lá no grupo que a gente vai pedir a correção novamente. Mas a gente já pediu essa correção e foi feita, tá? Aqui é algo que não é para puxar essa informação. O que é que a gente pediu? Para que seja puxada só essa parte aqui, que de fato é o que importa para o cliente. Ele precisa saber quando ele pagou, quanto ele pagou e se ele está devendo alguma coisa ou não. Essa parte do lado direito é apenas nossa mesmo, tá certo? E aí, aqui é para a gente ter essa noção, né? Então fica aqui o resultado operacional. Um outro ponto que vocês vão precisar também é aqui a parte de orçamentos, né? Então, antes de qualquer contrato, precisa ser gerado um orçamento. E é bem simples, tá? Gestão da unidade, orçamento. Quando eu clico aqui em orçamentos, já vai aparecer o meu cliente. Então, por isso que o primeiro ponto é eu cadastrar o cliente ou prospect. Por quê? Porque eu sempre vou puxar ele daqui, ó. Então, por exemplo, eu puxei esse cliente Beatriz. Aqui eu vou preencher, né, como é que tá, se foi enviado, se eu estou aguardando resposta, se foi declinado por nossa questão, unidade, ou se foi pela parte do cliente, se foi aprovado, se está em orçamento, enfim, tem todos os estados aqui para vocês preencherem. Aqui tem referente ao prazo de entrega, por exemplo, o período que vai ser feito, né, esse envio, e a validade da proposta. Então, por exemplo, a proposta ela foi enviada hoje e ela é válida até o dia 7, por exemplo, tá? Então, isso é muito comum de orçamento. Todo orçamento que você faz, vem lá uma rodapé, né? Esse orçamento é válido por 30 dias, por 60 dias, por 15 dias. Então, aqui, o que é esse orçamento? Basicamente, a gente vai colocar as informações aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar alguma informação aqui, eu vou clicar aqui em adicionar itens, e aqui vai aparecer para mim. Então, eu posso colocar, por exemplo, limpeza, a descrição,
Aqui eu estou fazendo bem simples, gente, até por conta do tempo, tá? Mas aí os próprios campos são bem explicativos. Então, a descrição, né? Aqui é um campo que ele é bem confuso, mas a gente até pediu para retirar, tá? Um desses campos aqui, porque eles basicamente se repetem. Então, vamos supor, aqui a quantidade eu vou colocar 2, certo? Só para eu poder explicar a vocês. Unidade eu vou colocar 3. E o valor da unidade eu vou colocar 2. Certo? A gente pediu para retirar esse campo aqui da unidade. Porque aqui ele já dá o valor da unidade. Então, assim, o que é isso? O que é que isso representa? Jonas, Oi. é a Jade, bom dia. Bom dia, Jade. Tudo bem? Bom, tudo bem, sim. Ó, eu acho que até poderia ser bem útil para a gente se nessa unidade a gente pudesse colocar, por exemplo, quantidades ou metros quadrados. Porque aí quando a gente jogar a quantidade por metros quadrados, vai, por exemplo, no pós-obra a gente faz por metros quadrados, então poderia ajudar. Sim. O que é que a gente estava averiguando, né, com eles? Esse campo, ele sair daqui, mas ele não deixar de existir, ele ir para um outro local, por exemplo, é até uma boa. Colocar como se fosse um multiplicador. Tipo, Sim, unidade, um metro quando for quadrado. limpeza, a gente Isso. coloca unidade. Quando for, por exemplo, o pós-obra, a gente coloca metros quadrados, por aí em diante. Isso. Perfeito. Uma ótima sugestão, já. Muito boa mesmo. Poder tipo, colocar aqui mais para a direita um pouco. Por quê? Porque se vocês forem ver, eu coloquei a quantidade 2 e a unidade 2. Automaticamente deu 4. Se eu colocar aqui 5, vai dar 10. Ou seja, como é que está fazendo essa configuração? Está multiplicando quantidade por valor da unidade. Esse campo unidade aqui, ele está servindo só como uma noção mesmo, certo? Então, às vezes, no dia a dia pode até ficar um pouco confuso, né? Muitos já vieram me perguntando, mas o que é isso aqui? Então, basicamente, o intuito é você colocar a quantidade e valor da unidade, que ele vai multiplicar um pelo outro, tá? Um outro ponto aqui do orçamento é essa questão do helper. Então, aqui tem vários helpers, né? Vamos usar esse helper treinamento como exemplo e paga ao helper. Isso aqui, gente, também é nosso, tá? É para que você tenha uma noção se vai ser feito, quanto vai ser feito nesse orçamento, quanto vai para o helper, tá? Tanto é que não são campos ali obrigatórios, tá bom? E aqui eu coloco a forma de pagamento que a gente... Ô, Jonas, olha eu de novo aqui, desculpa. Sabe o que eu sinto falta? Nessa parte dos helpers, eu sinto falta de poder colocar mais de um. Porque tem serviços, por exemplo, que eu mando 5 helpers, só que aí eu só consigo cadastrar um. Eu anotei isso para falar também hoje, viu, Jonas? É bem pertinente. Também temos essa dificuldade aqui. Não, ótimo. Perfeito, gente. A gente pode na verdade, o que é que a gente está querendo fazer também, tá? Inclusive, a gente vai chegar lá na parte das agendas, mas até na parte de agenda a gente conseguir cadastrar mais de um, em uma agenda só, que ainda não é possível, mas está dentro do projeto também, que a gente encaminhou para o pessoal, tá? Colocar mais de 2 pessoas, porque a agenda vai mudar o cenário para prestação, e não para helper mais, né? Se for só um, vai ficar prestação e helper, mas com uma prestação tipo um pós-obra. Ficar tudo lá dentro dessa informação. E a gente pode replicar ela aqui também. Certo? Um outro ponto que a gente pediu é aqui colocar a parte Pix, né? Tem dinheiro, transferência bancária, mas a gente adicionar o Pix. Mas, basicamente, pessoal, isso aqui é para que vocês tenham uma noção. Essa parte aqui do lado esquerdo, onde está o mouse aqui, é a que vai para o cliente. Essa parte aqui do lado direito sempre é a parte que vai ficar ali para que o gestor ali ele tenha a sua noção, tá? Conforme eu for clicando aqui em adicionar itens, ele vai me dando opções, tá? Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui um outro tipo de coisa, vai aparecer aqui para mim, certo? E aí eu posso colocar, por exemplo, aqui um outro helper, tá? Não vou conseguir colocar até o momento, né, dentro do mesmo, mas eu consigo colocar um pouco mais aqui embaixo, certo? E vai ficar tudo dentro do mesmo orçamento. Quando eu salvo esse orçamento, ele vai ficar aqui assim para mim, ó. Então, ele vai aparecer para eu visualizar, para eu aprovar, para eu excluir, eu adicionar algum comentário, eu imprimir ou eu gerar o contrato, certo? E aí ele vai me dar um número, uma data, o cliente, o valor e o status.
Então, se eu clicar aqui em aprovar, ele já vai me encaminhar para cá, para essa aba aqui, onde lembra que eu mostrei lá a parte do contrato? Então, ó, aprovado. Lembra que estava um verdezinho aqui? Quando eu cliquei em aprovar, ele já mudou os dados para cá automaticamente para aprovar. Então, todos os orçamentos estão aprovados. Por que isso? Aí a gente vai entrar... Sim, aí um outro ponto, tá? A gente pode filtrar aqui por cliente, por número de orçamento, por CPF ou por celular, tá bom? Então, a gente pode ter esses filtros. Eu posso filtrar também por período. Então, vamos supor que vocês queiram fazer uma leitura, né? De como está essa parte ali de... eu quero ver como é que foi de orçamento a minha primeira semana de janeiro. Então, eu vou colocar aqui a data que eu quero. Vamos supor, até o dia 10/1/2025. Se eu for filtrar, ele vai me dar tudo que eu fiz de orçamento. Aí eu já sigo para estudar também. Fiz 2 orçamentos. Desses 2, um fechou. Então, eu estou ali em 50%. Dos 2, 100% fecharam. Então, eu estou ok. Para vocês irem fazendo esse parâmetro também, tá bom? Depois... Foi combinado no comecinho da reunião, se você falou para a gente só falar no final, ou se tiver alguma coisa pertinente a esse momento para te interromper e falar agora. Que não, pode me interromper. Eu disse que no final eu vou abrir, mas como a gente vai falar está falando de uma série de coisas, caso tenha um tema pertinente sobre o assunto, pode trazer aqui. Eu tenho aí sobre essa parte do orçamento, de inserir, no meu sistema de produtos, ele tem uma forma de memória que eu coloco, por exemplo, limpa... Ele já aparece, limpa pisos, limpa isso, limpa aquilo, tudo que eu já escrevi naquele campo, ele guarda uma memória. Eu não estou dizendo para ter um campo para a gente preencher todos os nossos serviços e só puxar. Não, mais simples que isso. Eu acho que o programador consegue deixar assim, uma memória. Tudo que é escrito naquele campo, quando eu digito alguma coisa igual, ele já escreve... O histórico, né? Por quê? Porque às vezes eu escrevo para o meu cliente assim, 8 horas de limpeza, faxina e tal. Aí não fica padronizado. A outra vez eu falo, putz, como que eu escrevi da outra vez? Entendeu? Sim. Cada vez eu escrevo de um jeito. Eu acho que isso não é muito legal. Tinha que ser meio que um padronizado, sabe? Um padrãozinho, né? Isso. Talvez só a memória mesmo do campo, ali, para puxar o que a gente escreveu. Histórico. Eu acho que é possível, sim. É uma sugestão. Perfeito. Inclusive, pessoal, após esse momento aqui, né, uma coisa que vocês podem até fazer, a Priscila mesmo, eu lembro que ela já faz isso, né, com uma recorrência, tipo, o que ela vai mexendo e vai vendo ali de sugestões, ela vai mandando lá, tá? E após esse momento aqui, vocês lembrarem de alguma coisa, e não quiserem trazer aqui, não tem problema, vocês podem mandar lá na unidade também, tá bom? Que aí a gente vai vendo o que é possível fazer, o que a gente consegue fazendo, tá certo? Mas o importante que é o que eu falo, né? O intuito do sistema é facilitar o dia a dia de vocês, tá bom? O sistema ele é exclusivo para isso. Ô, Jonas. Jonas, desculpa de novo. Deixa eu te fazer uma pergunta antes que eu esqueça. Por exemplo, nos orçamentos que a gente tem, que a gente vai fazer o fornecimento do material, teria como acrescentar, por exemplo, um campo onde a gente coloque esses materiais que a gente vai utilizar? Jade, eu uso do mesmo jeito, viu? Eu sei. Coloca como prestação de serviço? Eu vendo produto aqui na loja. Eu insiro do jeito que está ali. Ao invés de escrever serviço, eu escrevo o nome do produto. Aqui, boa, Pri. Beleza. E, aí eu posso colocar até uma categoria produtos, no caso, né? Isso, exatamente. Maravilha. Que coloque aqui. E aí, como tem a questão da quantidade, do valor da unidade, o total que você vai gastar, aí você pode usar esses campos aqui também. Aí sim, você só perfeito. Essa parte aqui, Helper, que é exclusivo, né? Mas essa parte aqui você pode utilizar, tanto para o serviço como para o produto. Maravilha. Obrigada, viu, Jonas? Nada. Obrigada, Pri, também. Priscila é fera também. E aí, pessoal, pronto, aí o que é que eu fiz aqui? Eu criei meu cliente, eu criei o orçamento, aí eu venho aqui para contrato, tá? Então, no contrato, ele vai puxar o nome do cliente que eu criei, o nome do helper que a gente vai criar daqui a pouco, e o orçamento.
Então, todo orçamento ele vai gerar um número vinculado ao nome de um cliente. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um contrato tal, o nome de Beatriz. Então, eu vou escolher ele ou não. Esse contrato aqui é no nome de Jonas, então eu vou escolher esse. É o nome da Ana Júlia, então eu vou colocar esse, tá? E automaticamente, vocês forem ver, ó, o de Beatriz, o de Ana, ele já vai me dar uma outra data, ó, com base no orçamento que eu fiz, né? E o de Jonas, ele já vai mudar também aqui, como ele muda automaticamente o valor, tá? Então, por isso que o contrato ele não consegue ser gerado sem o orçamento. O sistema ele dá esse bloco. E aí, ó, aqui em contratos, né? Depois que eu gerei tudo certo, ele vai ficar aqui salvo. Ok? Quando ele ficar salvo, a gente tem um campo financeiro, que é o que eu falei para vocês lá, tá? A parte do nosso cronograma, né? A parte da parcela. Ele vai ter aqui. Deixa eu ver aqui. Ele vai ter aqui a parte da rescisão, que ele vai ser direcionado para uma outra tela aqui, onde ele vai ser falado da rescisão, ele vai trazer as cláusulas. E aqui ele vai ter uma aba com um aditivo. O que é esse aditivo? Aditivo, né, quando se fala de contrato, é tudo aquilo que eu desejo adicionar ao que tange o contrato. Então, por exemplo, nós, franqueador, temos um modelo de contrato padrão. E eu vou clicar aqui e abrir para vocês, que é esse daqui. Então, ele vai ter, vai trazer aqui as informações, o valor, do período contratado, do início, a forma de pagamento, o vencimento. Ele vai trazer das responsabilidades de cada um, ele vai trazer tudo isso. Mas se em uma situação o franqueado queira adicionar alguma coisa nesse contrato, como a gente não pode ficar mudando o contrato, Jonas, um exemplo, tá? Já diga assim, Jonas, eu queria mudar o contrato porque a minha realidade é assim, assim, assim. Aí Priscila diz, Jonas, mas aqui em Londrina funciona assim, assim, assim. Aí Eusébio, né, o pessoal de Eusébio, o senhor Igor Isaac, diga, eu queria fazer assim, assim, assim. Então, para não ficar nisso, o que é que a gente tem? Um campo aditivo. Que tudo que eu quiser adicionar mais no meu contrato, eu venho aqui, insiro uma cláusula, tá? E pronto. Então, esse contrato ele vai estar vinculado a esse aditivo, e nesse aditivo vai estar uma cláusula específica. Então, por exemplo, eu posso fazer isso em todos os contratos, ou eu posso fazer isso em algum contrato periódico, em algum contrato específico, tá? Então, o campo aditivo ele vai ser justamente para isso, para você adicionar algo, alguma informação que, ao seu ver, né, não foi suficiente ali no contrato normal, certo? Então, nesse campo aqui, a gente consegue ver isso. Eu consigo ver a parte financeira desse contrato, eu consigo excluir esse contrato, consigo visualizar, consigo gerá-lo, consigo fazer a rescisão, consigo gerar um aditivo. Então, ele vai me trazer o número do contrato, a data, o cliente e o valor desse orçamento. Jonas, Oi. Aquele lance que eu tinha falado para você, de a gente conseguir visualizar o aditivo que foi colocado, tá na pauta para mudar isso? Tá sim. O que é que a gente quer? Quando for gerado o aditivo, por exemplo, eu vou colocar aqui teste, por exemplo. Ele vai gerar um documento aqui, tá? Então, vem aqui em aditivo, cliquei, ele vai me gerar esse documento. Aí ele vai estar o aditivo normal, e aí lembra que eu coloquei aqui na cláusula teste? Aí ele vai ficar aqui, certo? Então, qual é o nosso intuito, né? É que quando o contrato ele for gerado com aditivo, ele já esteja, né, vinculado e a gente consiga ver um campozinho aqui que alerta que tem um aditivo nesse contrato, certo? Então, o intuito é que ele apareça assim. O conteúdo do aditivo, né? Isso, exatamente. Que mostre lá o que é que está lá dentro do aditivo. Legal. Porque, assim, por mais que seja algo que a gente não vai usar em todo o contrato, né? Até porque o contrato, ele, de certa forma, é completo, mas tem os casos que a gente vai precisar usar. Então, para ficar mais fácil essa visualização, a gente está dentro do projeto também, tá bom? E aí, pessoal, a gente está aqui no contrato, tá? O contrato, ele vai ter os meios de assinatura. Então, eu posso gerar ele um PDF, que ele vai me dar um PDF desse contrato. Como eu posso fazer o envio digital, através do Authentic, né? Que foi uma novidade que a gente trouxe aí no final do ano passado. Quando eu clico aqui, ele vai perguntar se de fato eu quero gerar.
Vai carregar aqui. Nesse contrato aqui, eu fiz o envio já. Olha, vai aparecer documento enviado com sucesso, tá? E aí, como é que eu faço para ver? Aqui embaixo, eu tenho um botãozinho verde chamado visualizar informações. Então, quando eu clicar nele, eu consigo ter o arquivo do documento original e consigo ter o arquivo assinado. Então, por exemplo, quando o meu cliente assinar, eu consigo ver aqui o... Ele não assinou ainda, né? Mas eu consigo ver aqui o documento original. Certo? O original é o que eu enviei. O assinado, ele vai vir com a assinatura já do seu cliente. Certo? Então, é algo que, para facilitar o dia a dia, e além disso, ó, uma vantagem do Authentic é que ele gera um código exclusivo, um ID, né, exclusivo ali de cada documento, tá? Então, cada documento, literalmente, ele é único, certo? Então, eu consigo ver. Fiz o envio para o meu cliente, para eu não ficar perguntando, e aí, assinou? E aí, já assinou? E aí, já assinou? É só vir aqui, visualizar informações, contrato assinado, ele vai ali abrir uma aba, como essa aqui, e lá embaixo vai estar a assinatura, certo? Do seu cliente. No meu caso aqui, como esse cliente ele não é um cliente real, né? É um cliente teste, ele não vai estar assinado por conta disso. Mas aí é esse mesmo passo a passo que vocês vão fazer. Okay? Ô, Jonas, lembrando que quando assina, quando está esperando a assinatura, isso também chega no nosso e-mail. Quando o cliente assina... Chega também no e-mail. Isso, chega também no e-mail de cadastro, tá? Da unidade. Ô, Jonas, Oi. me tira uma dúvida. Naquela Eu cláusula 2, que eu até já tinha comentado contigo, fala lá que a contratante fica responsável pela alimentação. Lembra? Sim. Nesse caso, nós não ficamos. Aí, se eu colocar o aditivo, eu não vou estar dando divergência de informação, não? Nesse contrato? Pronto. Nesse caso, é algo que, como houve essa transição, né? Eu saí ali da consultoria, mas é algo que a gente estava até avaliando com o nosso jurídico, né? Acho que até os próximos dias a Vanessa pode até trazer uma informação mais palpável quanto a isso, tá? Do parecer do nosso jurídico quanto a essa questão. Porque, assim, aqui ele se limita, né, na questão da prestação de serviço acima de 8 horas, né? Ou seja, de 8 horas em diante, né? Se colocar no aditivo essa questão, acredito eu que não entre em conflito, porque ali, como eu disse, o aditivo é justamente para que venha a ser moldado de acordo com a realidade de cada cliente, tá? Mas aí eu vou averiguar quando está isso com o jurídico e peço para a Vanessa dar essa devolutiva. Bom, Ô, Jonas, mas se aí entra em conflito ali ou não. No aditivo vai ter que se escrever sobrepondo a cláusula, tá lá. A cláusula X, isso, tem que ficar bem específico. Até um texto jurídico, eu diria assim, né? Não é só Isso, inserir informação exatamente. conflituosa, eu acho que pode conflitar, assim, precisa ter um padrãozinho aí, né? Não, exato. Se for colocar lá, tem que estar, tipo, por exemplo, o aditivo referente à parte da alimentação, referente à parte da alimentação, assim, sobrepondo a segunda cláusula do contrato, e, enfim, basicamente dessa forma. Entendi. Tá, certo? E aí, pessoal, o contrato aqui, ele vai trazer, né, todas as informações, é por isso que eu falei lá no início, gente, preencham todos os campos, porque se não tiver o e-mail do cliente cadastrado, você não vai conseguir fazer o envio da assinatura digital. Se não tiver o CPF, você não vai conseguir, porque são dados que são obrigatórios para uma assinatura de contrato. Se não tiver até o telefone, você também não consegue. Então, ok, o cliente ele não é obrigado a passar o CPF dele para orçamentos, mas para a assinatura do contrato, sim, por conta dos dados que precisa ter. Da mesma forma que vai ter o CNPJ da Dona Hel, né, da sua unidade, certo? Então, são dados que, para ser gerada essa assinatura digital, é preciso ter ali esses dados, principalmente nesse caso, nome, e-mail, CPF e o telefone, certo? E aí, por fim, tem a questão do helper, né? Então, o helper, eu vou vir aqui, gestão de unidade helpers, vou clicar aqui em novo cadastro, e aqui eu vou preencher, tudo bem tranquilo. Nome, o CPF, tudo mais, o número do MEI dele, né? Se ele for MEI, endereço e tudo mais. Quando chega aqui, tem uma observação que é a questão de quantidade de camisas ou batas, né? A gente colocou de batas por conta da região, né? Tem canto que chama camisa, tem canto que chama batas, então, mas é referente ao fardamento aqui, de um modo geral.
A gente não utiliza alguns termos justamente para não vincular a um CLT, né? Por exemplo, farda. Farda remete a algo obrigatório. Obrigatório remete a um contrato ali seletista, né? Um contrato trabalhista. Então, a gente utiliza ali camisas, batas, para que fique algo mais fluido, algo mais leve, tá? Então, aqui, eu vou preencher todos os campos normalmente. Aí aqui eu vou colocar desse contrato do helper aqui para esse helper, né? Vamos supor que foi dado uma camisa e uma calça, certo? Qual o valor dessa compra? Isso não quer dizer que o helper vale pagar por isso, tá? Não. A unidade é quem vai disponibilizar para ele. Aqui é para que a gente tenha, por exemplo, um documento, né, que comprove que ele recebeu esse fardamento. E daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre essa parte, tá? O estado civil, contato de emergência e observações. Essa observação aqui é aquela mesma lá, tá? Então, vamos supor que eu queira alguma informação sobre esse helper. Eu posso deixar aqui nesse campo de observação. Aqui eu tenho os dados bancários, tá? Aqui, onde vai ser feito o pagamento da prestação desse helper. Então, a gente orienta que seja preenchido, de fato, de acordo com onde ele vai receber, tá? Para que a gente fique ali totalmente resguardado. Então, aqui eu posso colocar o número do banco, agência, conta, e a gente adicionou também recentemente aqui a chave Pix. Então, ele vai estar recebendo. Quando eu venho aqui para a forma de pagamento, aí é onde entra algumas observações. Então, vamos supor, eu tenho aqui dois tipos, tá? Eu tenho o tipo CLT, né, que é o contrato ali trabalhista normal, tá? E tenho o MEI. O que é que vai ser, o que é que vai diferenciar? No CLT, o CLT ele tem um salário, então vamos supor R$5.000. Nossa, o rapaz está ganhando até bem, viu? Transporte, vamos supor, tá? Estou dando exemplos, tá, pessoal? Vou mudar uma realidade, tá? R$2.000, por exemplo. E benefício, vamos supor, benefício seja um exemplo, tá? São números hipotéticos aqui. Então, no CLT, eu vou preencher esses dados. Eu preciso preencher o salário, quanto vai estar o vale de transporte, né? E quanto vai estar de benefícios. Benefício nada mais é referente à alimentação dele, né? Que fica de responsabilidade ali, a empresa, né? Por lei, tem responsabilidade acima, então, de 8 horas de disponibilizar ali do alimento diário ali, ou de um bônus para que ele possa converter em alimentação, tá? E se for helper, MEI, a gente vai colocar o valor por hora que ele vai trabalhar, tá? Então, Jonas, o meu helper MEI é a maioria de quase todas as unidades hoje, né? Então, eu vou deixar em branco esse campo CLT e vou preencher apenas essa parte aqui do MEI. Então, vamos supor, no plantão de 4 horas, vamos supor que o helper esteja recebendo R$60. Um de 6 horas, vamos supor que ele esteja recebendo R$80. E assim sucessivamente, tá? Esse outro, gente, é referente a números que não tem aqui. Então, vamos supor que seja referente a 7 horas, tá? Não tem 6 e 8, tem 8 e 10. Então, se for esses números quebrados, eu posso colocar aqui outros, certo? E depois que eu preencher isso aqui, eu vou preencher essa parte aqui de acesso ao sistema. Para quê? Para que ele possa ter acesso à agenda, tá? Então, o helper, quando eu cadastro ele aqui, o único ponto que ele vai ter acesso é na parte de agenda. Esse menu aqui, agenda, já vai abrir basicamente direto nela, tá? Para ele ver quais foram as agendas que foram colocadas para ele ali naquele dia, naquela semana, naquele mês, certo? Então, eu vou escolher aqui se ele vai ter acesso ou não. Se ele tiver acesso, né, que é o ideal que ele tenha, você mesmo, no seu acesso, vai conseguir criar um menu, um login e senha para ele entrar, tá? Lembrando que os menus vão estar desativados, apenas a agenda. Então, eu posso colocar aqui, vamos supor, eu queira colocar o nome helper, fulano, vai ser o acesso dele. E a senha, dona helper, vamos supor. Enfim, vocês estão criando de acordo com o que vocês quiserem fazer. E salve. Oi. Aquele campo de observação sobre o helper, quando ele entrar com esse login e senha, ele tem acesso ao que eu escrevi ali? Não. O acesso dele vai ser totalmente apenas, vai estar tipo esse menu aqui, ó, dona helper, e só vai aparecer o nome agenda, para ele clicar na agenda. Ele não tem acesso a mais nenhuma informação. Alguma coisa que eu tenho que estar atenta sobre ele, eu escrevo ali, entendeu?
Isso, não, mas pode ficar tranquilo, ele não tem acesso a nada, nada. Ele só vai ter acesso exclusivamente à agenda dele, certo? Todos os outros campos podem ficar tranquilo, podem escreverem que ele não vai ter acesso. E aí, depois que eu preenchi tudo, olhei tudo certinho, salvei. Quando eu salvei, eu venho aqui em Helper, vai aparecer os helpers que eu cadastrei. Um menu que a gente colocou foi para foto, então vamos supor que você queira colocar uma foto do seu helper para ficar, né, mais fácil de identificação e tudo mais. É só fazer o upload, salva a foto dele. Um outro ponto que a gente fez também é a questão de um upload para arquivos. Então, eu quero salvar o contrato desse helper, eu quero salvar algumas coisas que esse helper assinou, eu quero salvar o comprovante de pagamento que eu paguei esse helper. Para não encher a memória de celular do computador, vocês podem colocar tudo aqui no sistema. É só clicar aqui, upload, colocar um título do arquivo, e futuramente, quando vocês vierem ver aqui, vai estar todos esses documentos aqui salvos, tá? Posso colocar a observação de faltas e atrasos, certo? Isso aqui, gente, é mais para que vocês possam ter uma noção. O ideal até que vocês não compartilhem com ele, tipo, você tá atrasando, tá faltando porque ele é um MEI, ele é um prestador, né? Mas que fique mais na conversa ali mesmo, mas até para você mensurar. Opa, o Helper Jonas atrasou todas as prestações desse mês. Então tá errado, tá estranho, né? Até para você entender mais ali quem é o teu helper. A gente tem uma parte de manual, tá? Um manual de orientação, que basicamente é o que ele vai fazer nos banheiros, nos quartos, nas salas, na cozinha, situações, né? Pactuadas entre o prestador de serviço e a dona helper, então ele deve informar a impossibilidade de comparecimento, né? Com até 48 horas, mesmo que ele não seja CLT, mas a gente deixa isso reforçado porque ele é um prestador, então ele está recebendo ou ele vai receber por aquilo, né? Então ele necessita sim de algumas justificativas para ocorra bem ali, né? A ambos os lados, né? Então a gente tem uma série de recomendações aqui que quem não viu, né? Acredito que todos tenham visto, mas quem não viu é bom dar uma olhadinha com calma, ler. Práticas não recomendadas, então não usar o telefone, não utilizar pertences do cliente sem autorização, são coisas óbvias, mas como a gente trabalha com pessoas, né, é sempre importante deixar isso bem salientado, tá? Então aqui ele vai dar o nome, né, eu, Beatriz, que no caso aqui é o nome da helper, o RG tal, do CPF tal, atesta recebida a cópia desse documento. Então, a gente tem também distrato, caso vocês queiram, né, posteriormente fazer o distrato com esse helper, vai aparecer aqui a lista de parceria de prestação de serviço, então todos os pontos aqui, certo? E aqui a gente tem um documento de contratação. Esse documento de contratação, quando você clicar, automaticamente ele vai abrir aqui para vocês. Basicamente, a questão da farda, lembra que eu falei da farda? Aqui vai ser gerado um termo de confidencialidade e sigilo, ou seja, tudo que ele recebeu de know-how da dona helper não é para ele sair passando por aí. Ele vai ter um documento onde ele vai assinar sobre a questão de que ele recebeu a farda em boas condições e que ele se compromete a devolver essa farda, que foi no valor de R$100. Lembra que lá no cadastro helper a gente preencheu? Pronto, é exatamente aqui que ele vai fazer isso. O termo do uso de imagem, né? Caso você queira fazer uma filmagem ou um antes e depois ele aparecer. Então, é o que a gente também faz para que venha se resguardar, certo? Então, são documentos ali de contratação que é importante ter, tá? Um ponto, pessoal, aqui nessa parte do helper é que são campos, né? Até como a Priscila perguntou, assim, ele não vai ter acesso a essas informações, tá? Então, são informações, de fato, de gestão, para que vocês mesmos façam essa gestão, certo? Então, aqui o cadastro helper é bem tranquilo, eu posso editar a hora que eu quiser, tá? E eu posso filtrar por ativos. Então, o helper que está aqui é ativos. Se eu filtrar por inativos, olha só o tanto de gente que aparece. Jonas, por que a gente não coloca um botão aqui para excluir esse helper? Porque, ao nosso ver, não é recomendado. Porque lembra que eu disse, gente, aqui vai ter documentos, vai ter coisas que vocês pagaram helper, vai ter tudo isso. Como é algo que não consome a memória de vocês, então a gente opta por deixar inativos. Por quê? Vamos supor que um dia a Jaqueline diga, Jonas, eu não recebi no dia tal
será? Deixa eu olhar aqui nos documentos. Se eu olhar aqui nos comprovantes, eita, não achei teu comprovante. Mas, eu lembro, eu só venho no sistema. Eu vou vir aqui em documentos e vou conseguir achar. Se eu excluir essa pessoa, vai perder esses dados, entendeu? Então, é algo que a gente, a princípio, posteriormente, a gente pode reavaliar isso, né? Conforme for vontade do franqueado ali. Mas, inicialmente, a gente opta por deixar apenas inativo ou ativo, porque aí vocês ficam resguardados dessas informações guardadas, tá bom? Por fim, a gente vai falar um pouquinho da agenda, tá? É essa imagem aqui que o helper vai ter, o acesso dele vai ser exclusivamente esse daqui, basicamente para ele ver os preenchimentos, tá? Então, aqui na agenda, a gente consegue filtrar por helper. Então, eu tenho 2 helpers hoje cadastrados, que é a Beatriz, e um segundo helper com o nome Helper Treinamento. Aqui eu tenho os períodos que eu quero fazer, eu consigo gerar um Excel ou imprimir, né? Vai gerar um PDF ali para imprimir. Eu pesquiso aqui, né, o período por helper, por cliente ou por o tipo, tá? A gente vai mudar isso aqui por o tipo de prestação. Hoje é interno e externo, tá? Ou seja, interno é tudo que ele, para quem tem unidade física, tudo que ele fizer na sua unidade. Externo é tudo que ele fizer para o cliente. A gente vai mudar isso por tipo de prestação. Tipo, residencial, condominial, pós-obra, motorista, cozinheiro, certo? Vai ter mais opções aqui, tá? Dentro do nosso projeto para mudar. E aí, o que é essa agenda? Basicamente, é uma agenda para eu colocar ali o dia ali do meu helper, tá? Então, vamos supor, cliquei aqui, no dia 28/1, por exemplo, ele tem uma agenda sem recorrência, de tipo externo, o helper vai ser a Beatriz, o cliente vai ser o Jonas. Então, enviar e-mail, gente, é para ir uma cópia ali para o helper receber isso aqui, tá? Um ponto que a gente pediu é que inclua o e-mail para que o cliente receba também essa cópia. Então, vamos supor, vou colocar aqui, limpeza, pós-obra, por exemplo, só para vocês entenderem, tá? Então, limpeza, pós-obra, JP, por exemplo. Vou salvar aqui, ó, que aqui tem uma limpeza pós-obra. Então, aqui eu consigo verificar na agenda, tá? Como é que está essa informação. Então, vamos supor que eu coloque um aqui na quinta. Deixa eu ver aqui. Vou colocar agora o helper treinamento. Cliente, Ana Júlia. Então, o título, galera, é o que vai aparecer aqui. Certo? Então, eu posso colocar o título, por exemplo, Beatriz, limpeza, pós-obra. Aqui eu vou botar. Limpeza, pós-obra, sei lá, 250 metros. Um exemplo, tá? Então, aqui eu vou colocar o horário que ela vai. Então, vamos supor que ela vá... Aqui eu estou no passado, né? Estou no 29/1. Mas vamos supor que ela vá aqui às 10 horas da manhã e fique até, por exemplo, às 18. Certo? Então, vamos supor que seja uma recorrência ali semanal, vai repetir com uma semana, o tipo é externo, o helper, segmento e salvo. Aí, ó, ele já repetiu, porque eu coloquei a recorrência de um dia. Certo? Então, aqui ele vai dar o horário, ó, 10 às 18, Beatriz Limpeza, e aí, se eu entrar aqui nesse agendamento, ele vai me dar essas informações, certo? Um ponto, pessoal, vou colocar um outro aqui, para dar um exemplo a vocês, tá? Às 12 horas, até às 15, até às 16. Não tem nenhuma. Um ponto que a gente tá vendo, né, é para que aqui nessa parte que vocês estão vendo aqui as cores, né, por exemplo, eu coloquei 3, que é externo, e coloquei um que é interno.
Tudo que foi externo ficou azul, ou ficou rosa, perdão, e o que foi interno ficou azul. Uma coisa que a gente está verificando é para que fique mais algumas cores voltadas por tipo de prestação. Então, além do filtro que eu colocar aqui, por exemplo, se for pós-obra, vai ficar verdinho. O residencial vai ficar azul, sabe? Para ficar mais diferenciado. Um ponto também que vocês podem fazer é fazer essa parte de excluir o agendamento, certo? Eu posso mudar a minha visão, por exemplo, para semana ou por dia, certo? E aqui, ó, vamos supor, eu mudei a minha visão para semana, aqui eu consigo observar o resumo dela. Quando eu passo o mouse em cima, aqui. Quando eu passo o mouse em cima, eu vou ver que é de 10 às 18 horas, Beatriz, né, limpeza. Então, o helper que vai é o helper treinamento e a descrição é uma limpeza pós-obra de 250 metros quadrados, tá? Eu posso alterar isso aqui e, ao final dela, vai ser gerado esse checklist. Esse checklist é para o helper preencher ali, né? E com você, o que é que ele fez? Então, por exemplo, vai aparecer assim, ó, para ele preenchendo. Então, nas áreas gerais, eu fiz isso. Da cozinha, eu fiz isso aqui. Certo? Então, eu posso ir vendo, isso aqui é uma cópia do que o helper recebe, né, no e-mail dele também, ou no acesso dele aqui. Então, vai ter acesso à parte da agenda, mas ele consegue acesso a isso aqui também quando ele clicar na prestação. Então, na validação final, todos os serviços foram realizados? Sim. Não. Por quê? Sei lá, porque não deu tempo, vamos supor. O local está limpo e organizado conforme esperado. O tempo de contrato foi respeitado. O descarte de resíduo foi realizado a limpeza dos equipamentos e as observações finais, tá? Então, aqui é um checklist para a gente entender, o helper trazer para a gente, né, essa realidade, e você também ver um documento igual ao que ele vai receber, para que a gente consiga saber como é que foi essa prestação, certo? Então, se eu salvar aqui, ok? Como eu também posso excluir isso aqui? Essa prestação aqui não aconteceu, eu marquei só como teste. Se eu clicar aqui, eu vou lá e excluo. Ok? Qual o intuito disso, tá, pessoal? E até a gente pediu algumas melhorias nessa parte da agenda, como, por exemplo, colocar 2 helpers na mesma prestação. A gente pediu a mudança dessa parte das cores, né, por prestação de serviço. A gente solicitou também que consiga fazer a diferenciação do tipo de serviço que ele está realizando, de forma mais prática, né? E que fique mais rápido e mais fácil essa visualização. Mas, atualmente, né, o que é que vocês conseguem ver aqui em resumo? Eu consigo cadastrar o tipo de serviço que meu helper vai, para onde meu helper vai, qual o dia, qual o horário, e consigo colocar algumas observações e ainda ter esse checklist para confirmar ali tudo que foi feito ou não. Então, vocês conseguem fazer o gerenciamento dessa escala através dessa parte aqui da agenda, e o helper consegue observar também os agendamentos que ele tem, sem, obviamente, que hoje a gente usa o WhatsApp, né? Mas sem precisar daquilo lá, você vai amanhã, você vai tal dia. Se ele estiver ligado na agenda e tiver tudo cadastrado lá, ele já consegue ver os agendas que estão ok. Alguém falou alguma coisa? Pode falar. Isso. Jonas, é a Priscila. Oi, eu queria dizer, assim, eu não sei das unidades que estão em funcionamento, se alguém já chegou a utilizar esse checklist. A impressão que eu tenho é que pode ser um botão que... Bom, vocês têm como mensurar se está tendo uso, né? Mas a impressão que eu tenho, assim, o helper saiu de lá da limpeza e tal, é muito difícil ele preencher esse negócio, é enorme. Então, eu sempre faço um áudio com ele e tal, pedir para eles preencherem aquilo ali, entrar no e-mail, preencher. Eu estou falando assim, na prática, não está sendo útil. Não está sendo útil para mim. Outra coisa, aquele que você foi falando, eu vou deixar isso para o final, mas outra coisa daí. Na agenda, ela não está vinculada a nada. Por exemplo, eu fui lá, fiz um contrato da Dona Maria, e na Dona Maria eu coloquei o helper, o horário, o dia. Não tem isso ir automaticamente para a agenda. Vou te falar por quê. A agenda, eu achei ela muito complexa para você, por tempo. Eu estava preenchendo
e a minha visualização não está facilitada por causa da agenda. Então, assim, Entendi. eu estava preenchendo, mas aí quando você está com bastante coisa na agenda, você olha aquilo, você não consegue entender quem está onde está o quê, entendeu? Sim, Então, sim. o que eu estou fazendo? O meu controle está sendo por semana. Eu posso mandar um arquivo ali no grupo do WhatsApp? Pode sim. Fica à É uma vontade. foto bem grotesca, pessoal, pelo amor de Deus. Minhas habilidades de desenho são péssimas. Mas olha o que eu estou fazendo todo dia. O que eu estou controlando está sendo na caneta. Tá ruim, mas é como eu consigo visualizar melhor. Se o pessoal recebeu ali no grupo, eu coloco numa coluna da esquerda os clientes, e em Uhum. cima eu faço ele por semana. Aí dá para mudar a visualização para esse jeito quando for mensal, diário, mas o semanal, eu sinto falta disso. Ó, os dias da semana em cima e embaixo que helper que tá. Aí, por exemplo, eu tô com um furo na terça-feira, dia 11, na casa da cliente C. Eu faço um quadrado assim, que eu sei que aquilo ali eu tenho que dar atenção, porque eu tô com furo urgente. Entendi. Eu tô... Priscila, você já tentou utilizar o Trello? Eu tenho Trello. O Trello é maravilhoso, mas eu assim, fico pensando, por que o próprio sistema não nos dá isso? Sim. Dentro desses Alguém está tendo pontos, dificuldade de visualizar também a agenda? Porque, às vezes, gente, é uma dificuldade minha e está tudo certo, eu faço na caneta. Mas, se for consensual, eu acho que a gente podia pensar numa forma... O da Cuidar, por exemplo, Jonas, que você conhece, ele é bem mais tranquilo de mexer naquele formato de calendário. pronto. O nosso intuito das melhorias que a gente solicitou foi baseado no modelo da Cuidar, tá? O intuito é que fique naquela semelhança ali. Claro que com algumas observações, como eu coloquei, por exemplo, a questão do tipo de serviço, né, que é diferente, até mesmo a quantidade em si, mas o intuito é que fique mais ou menos naquele layout, certo? Justamente para ficar mais ágil. O nosso intuito é trazer uma agilidade maior. Então, nesse lado esquerdo, onde está a hora, eu não sei se precisa tudo isso. Quando eu quero ver, eu sei que o helper vai estar na Dona Maria no dia 11. Eu quero saber a hora, se é uma importante isso, porque geralmente a hora é meio padrão, das 8 às 16, das 8 às 17, enfim. Aí eu passo o mouse em cima e vejo a hora. Eu não acho que a hora é tão importante a ponto dela estar na coluna da esquerda. O cliente é mais importante. Se aparecer o cliente na coluna da esquerda e o dia em cima, eu acho que vai ficar naquele formato. Você acha a visualização melhor, né? Para Cuidar. Isso. Entendi. É uma sugestão. Não, perfeito. Hoje, né, atualmente, o que a gente faz para visualizar? Eu boto o mouse aqui em cima, ele vai me dar algumas informações gerenciais. Tipo o cliente, né, que eu coloquei ali como título, associado, que é o helper, a descrição, o horário. O nosso intuito é trazer de forma mais objetiva, né, mais simples, que com um pouco, enfim, com qualquer conhecimento avançado ou não na parte de tecnologia de informática, qualquer um consiga ver, né? Até porque esse é o nosso modelo de negócio, ele é simples. Então, essa até um spoiler, né? A Vanessa, posteriormente, deve falar mais a vocês sobre isso, a Gerlane também, Bia, pessoal do suporte, mas já dando um spoiler, a gente vai ter algumas mudanças para o bem, tá? Mudanças positivas dentro do nosso sistema. Então, essa carinha aqui da agenda que vocês estão vendo atualmente é o modelo que está sendo utilizado. Entretanto, até o mês de março, a gente vai ter algumas mudanças, tá? Em layout, em configurações, que vai ser muito positiva para vocês. Certo? Isso aí podem ficar tranquilos. E todas essas sugestões que a gente veio conversando desde o ano passado para cá, né? Todas elas já estão em produção, né? Algumas e outras a gente está fazendo uma análise, né? Para que quando venha fazer essa mudança, a gente consiga atender, né? Fazer esses atendimentos ali, deixar mais prático e mais ágil no dia a dia. Para os franqueados escutarem, né? É tão legal quando a gente vai colocando a nossa dificuldade, porque eu lembro do sistema da Cuidar quando eu entrei, que a gente foi uma das primeiras unidades lá, 20ª, não sei quanto, agora está em 300, né? E o app da Cuidar hoje. Então, a gente precisa falar das nossas dificuldades, né, Jonas? Para ir aprimorando.
ao dia a dia. Eu estou com dificuldade que eu nunca imaginei que eu fosse ter no sistema, né? E uma delas, Jonas, é o seguinte: a gente precisar entrar para montar a agenda, para visualizar, é um trabalho grande e demorado. Se ele tiver uma opção, que eu acho que deve ser o intuito de vocês, igual o da Cuidar, eu cadastrei o cuidador, cadastrei o horário, cadastrei o cliente, ele já vai automaticamente para a agenda. Já puxa para a agenda e preencher a agenda, porque isso eu também não tenho tempo de fazer, eu não estou tendo tempo. Então, eu estou deixando muito o sistema de lado por causa da forma burocrática que ele tem e que não me traz praticidade, entendeu? Se ele pelo menos ajudasse muito na visualização, mas ele não me ajuda. Então, eu acabo deixando muito essa parte do sistema. O que der para a gente deixar mais prático, porque as unidades, gente, vão voar. Essas unidades vão crescer muito. A demanda de limpeza é gigante. A gente tem que pensar em ser produtivo no menor tempo possível, né, Jonas? Isso. Em agilidade, né? E eu penso que se tiver essa forma automática da agenda se formar conforme eu faço o contrato, uma ordem de serviço, eu acho que aí vai ficar assim bem redondo. Não sei se vocês estão pensando. Com certeza. Isso, mas é o intuito mesmo, tá? O nosso intuito é esse mesmo. Tanto é que, por exemplo, dentro dessa agenda atual, a gente já tem algumas extensões. Por exemplo, o Helper, eu cadastrei o Helper lá, ele já vai aparecer aqui. O meu cliente, eu cadastrei o cliente lá, ele já me traz aqui. Então, nosso intuito é fazer com que essa integralização ela ocorra de forma contrária também. Então, por exemplo, tudo que tiver agendado lá para esse helper, a gente já consiga trazer integralizado na agenda, ou vice-versa, né? Como ocorre hoje, o contrário, que tudo que está lá a gente consegue importar aqui, mas também fazer esse sentido reverso, para conseguir trazer essa agilidade, né? No dia a dia. Em fevereiro, a minha helper Adriana tiver agendado para um cliente, quando eu for colocar ela ali para outro cliente, ele vai fazer um PAN. Não dá para agendar, porque ela está com a agenda comprometida. É o que acontece para Cuidar. Aí você fala, putz, estou colocando a mesma helper em 2 lugares diferentes, né? Ele me tira um pouco a chance de erro. Isso. Mas é isso mesmo, tá? O nosso intuito é a gente chegar num modelo ali semelhante ao da Cuidar mesmo, Priscila, viu? Tanto para a Priscila como para o demais, né? Assim, por isso que a gente fala muito, né? Façam, mexam, usem o que estiver funcionando, estiver ok, show de bola. Como a gente viu que tem muita coisa que é muito bom, mas o que vocês verem que, não, isso aqui podia ser dessa forma, isso aqui, na minha realidade, seria melhor assim, porque aí a realidade de um, a gente vai vendo a realidade do outro, e aí a gente entrando no consenso, né, a gente consegue trazer soluções ali para o dia a dia, consegue trazer soluções ali de melhorias para o dia a dia de cada unidade. Né? Vocês vão rever esse vídeo e vão anotar em uma ata isso, ou a gente precisa pegar as nossas sugestões e mandar para vocês? Se quiser mandar lá, pode mandar, tá? Mas, de qualquer forma, como eu disse, essa live vai ficar gravada, né? E conforme a gente for fazendo as melhorias, vai sendo visto daqui também. Mas, quem quiser, pessoal, já mandar no grupo de suas unidades, tá bom? Igual a gente fez lá no Forms, por exemplo, né? Aquele Forms está salvo também dentro da dificuldade de vocês, para justamente a gente conseguindo fazer essas implantações. Ok? Eu extrapolei meu tempo um pouquinho. Gerlane, desculpe aí. Sei. Gente, mas olha, eu acho que a gente precisava ter outro desse, porque eu tô cheia de coisa anotada que não vai dar tempo de falar, de dúvida. Mas podemos sim, né, Gerlane? Eu não sei se os outros trancados estão falando, tá louca, que dúvida, então vai você falar com o Jonas, aí vocês me falam. Mas eu ainda estou com dúvidas para perguntar, se vocês também tiverem, talvez seja o caso da gente repetir essa dose aí. A gente pode sim, tá, Pri? As meninas vão avaliando, tá certo? Mas por isso que até é importante esse ponto de colocar as dúvidas, né, no grupo, porque a gente vai vendo, será que está chegando muita dúvida do mesmo ponto, a gente poderia fazer, de repente, um formato até mais rápido, mas para esses pontos em específico, né? Como hoje a gente foi um pouco generalista em agenda, em agendamentos, em helper, em contraste, de modo geral, a gente pode ir averiguando, tá? Mas, pessoal, foi muito bom revê-los, né? Sinto a saudade ali do dia a dia com vocês.
mas é o que eu digo, eu encontro-me aqui à disposição, tá bom? Caso seja necessário. Gerlane, Vanessa, Bia, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Vocês sempre brilhando aí, né, no suporte, melhor suporte do Brasil e do mundo. E, pessoal, muito obrigado, tá, pela atenção. Espero que eu tenha conseguido passar, né? Como eu disse, tentei correr ali dentro dessa 1h15, tentei correr ali com os tempos, mas espero que vocês tenham conseguido absorver um pouco os pontos que ficou de dúvida. Podem ir mandando lá, que a gente vai se ajudando, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Jonas, Obrigado. pelo seu tempo, né? O tempo de Jonas, literalmente, é dinheiro. Então, muito obrigada, Jonas, por ter nos ajudado nesse momento, né, falando sobre esse tema. Então, eu estava ouvindo todas as dúvidas, né, que foram comentadas aqui nesse momento. Então, pessoal, como o Jonas falou, né, um spoilerzinho que ele tinha dado aí, o nosso sistema ele vai ser modificado, né? Ele vai passar por uma estruturação e ele vai ficar completo. Quando é que vai ser? Provavelmente na metade de março para o final de março, vocês vão ter um sistema totalmente capaz, né, para vocês não terem mais dúvidas de como fazer, se está dando certo, porque ele vai vir todo completo, tá certo? Obviamente que vamos ter um outro momento, né, no caso vai ser a Vanessa, juntamente com o pessoal do TI, que vai estar passando um passo a passo bem bonitinho de como usar um novo sistema do WebHelp. Entretanto, pessoal, eu sei que há dificuldades, né, em relação ao WebHelp, porque ele é intuitivo, ele é bacana, para nós aqui da franqueadora, ele faz com que a gente saiba, né, os números, né, da unidade. Se está tendo sucesso, qual é a dificuldade. Então, aqui, eu e Bia, nós verificamos todos os dias os números de cada unidade. Então, recentemente, né, uma unidade, na verdade, tem outra unidade também no gatilho, mas recentemente nós verificamos uma unidade que em 1 mês e 8 dias entrou em ponto de equilíbrio, que foi a unidade de Natal. Então, lá no WebHelp, né, nós temos os dados de vocês. E quais são esses dados? Os contratos, né, os agendamentos, né, os helpers. Então, como é que eu posso saber se a unidade de vocês, como é que a franqueadora sabe que a unidade de vocês é um sucesso e que nós podemos, né, dizer para o Brasil inteiro que a unidade de A, B, C está tendo sucesso? É a gente verificando os números de vocês que vocês nos deixam à disposição. Então, eu sinto, né, eu sei que elas não estão aqui, a unidade de Natal Tirol, mas eu fico muito orgulhosa, né, que por mais que o WebHelp, né, não seja completo para vocês, e nós estamos buscando deixar completo para vocês, mesmo assim, a unidade deixou à disposição números, e os números não mentiram. Então, elas entraram em ponto de equilíbrio, nos deram muita alegria, e eu sei, né, que vocês fazem o melhor, né, por mais que, obviamente, a plataforma não faça, a plataforma não dê todo o suporte, né, todas as funções que vocês precisam e merecem. Mas em março, a gente já vai estar com uma plataforma novinha, enxutinha, para que vocês possam utilizar e vamos fazer um novo momento, tá certo? Ai, Priscila, eu não consegui ler, desculpa. Certo? Então, usem a plataforma WebHelp, cadastrem os contratos de vocês, cadastrem os helpers de vocês, né? Tiver dificuldade, eu abro a videochamada aqui, a gente faz junto se tiver essa dificuldade, para que vocês, né, possam ter números, os números não mentem, trazem sucesso, e aqui da franqueadora a gente vai ajudando, vai dando aquele suporte para que vocês possam sempre alcançar, né? O foguete sempre esteja lá em cima. Então, pessoal, Jonas, muito obrigada. Seu tempo é dinheiro. Então, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pelos ensinamentos que você deixou aqui, os conhecimentos que foram deixados aqui. E todo o pessoal, muito obrigada, franqueados de sucesso, por terem participado. É muito importante. Priscila, eu quero agradecer aqui na frente de todos, que toda vez que a gente deixa um formulário, Priscila é a primeira. Eu já fiz.
E já está lá com as respostas dadas a gente. Então, pessoal, muito obrigada. Pessoal de Cachoeiro de Itapemirim, de Manaíra, Americana, Eusébio, todo mundo que participou, muito, muito obrigada. E eu quero que vocês se sintam muito bem-vindos e é quinzenalmente, tá? Daqui a 15 dias a gente retorna com o novo Helpcast. Segunda-feira vai estar à disposição lá no WebHelp esse nosso encontro, tá bom, pessoal? Pessoal, por favor, coloquem as sugestões para a franqueadora, porque senão parece que só eu que estou com esse problema. E eu tenho certeza que vai facilitar a vida de todo mundo. Por favor, mandem as sugestões do sistema lá, para não parecer que eu sou a louca do sistema. Obrigada. Priscila, essa sua sugestão da agenda foi muito pertinente, viu? Já é. Que bom, que bom. Vamos melhorando a cada dia. Ótima sexta-feira, pessoal. Uma ótima sexta-feira. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Um grande abraço.